Meu nome é Alexandre. O objetivo da gravação desse áudio e desse vídeo é para demonstrar os resultados de execução orçamentária e gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Campos Gerais, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os quadrimestres são demonstrados de maneira presencial na Câmara Municipal. Diante da pandemia do Covid-19, estamos impedidos de estar fazendo essa reunião de maneira presencial, razão pela qual estamos atendendo o princípio da transparência, divulgando esse áudio e vídeo. Portanto, cidadão de Campos Gerais, as informações aqui expostas são informações gerenciais e contábeis, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Demonstrarei a partir de agora a receita pública. Quando você, cidadão de Campos Gerais, paga o seu IPTU, o seu ISS, a sua taxa municipal, quando o governo estadual e federal manda dinheiro para o cofre da Prefeitura Municipal de Campos Gerais, isto é registrado na contabilidade na forma de receita pública. Durante o ano de 2020, o município de Campos Gerais arrecadou R$ 84.371.450,19, sendo que deste valor, no terceiro quadrimestre de 2020, a Prefeitura Municipal arrecadou R$ 23.061,04 e o Instituto de Previdência Próprio R$ 6.104.206,12, totalizando uma arrecadação no terceiro quadrimestre de 2020 no valor de R$ 29.104.267,16. Cidadão de Campos Gerais, para facilitar a compreensão, estamos expondo a variação da arrecadação municipal de janeiro a dezembro de forma de gráfico. Com isso, conseguimos observar que o Poder Executivo arrecadou o menor valor no mês de maio e a maior arrecadação no mês de agosto de 2020. Vou demonstrar agora algumas curiosidades referente à receita arrecadada em 2020 na Prefeitura Municipal de Campos Gerais. Em cada R$ 100 que entrou na Prefeitura, R$ 28,43 equivale à receita de FPM, R$ 18,72 ao ICMS, R$ 12,10 ao Fundeb, R$ 9,64 a receita própria. É quando você, cidadão de Campos Gerais, paga para a Prefeitura Municipal o seu IPTU, o ISS, a dívida ativa, a taxa municipal, enfim, essas 4 receitas, FPM, ICMS, Fundeb, receita própria, juntas, equivale a 68,88% de toda a arrecadação municipal no ano de 2020 na Prefeitura Municipal de Campos Gerais. Passo agora a demonstrar a receita corrente líquida no exercício de 2020. A receita corrente líquida é base de cálculo para se gastar com folha de pagamento. No ano de 2020, o município de Campos Gerais arrecadou em receita corrente líquida o valor de R$ 68.868.000
R$ 632,81. O mês que mais se arrecadou em receita corrente líquida foi o mês de agosto, em torno de R$ 8.069.000. O mês que menos se arrecadou em receita corrente líquida foi o mês de maio, em torno de R$ 4.309.000. Para facilitar a compreensão, estamos demonstrando de maneira gráfica a variação da receita corrente líquida em Campos Gerais. Se observar no gráfico, dentre as colunas em azul, temos no mês de maio de 2020 em vermelho, onde representa a menor receita corrente líquida, e no mês de agosto em verde, o mês que representa a maior receita corrente líquida. Passo agora a falar de gastos com pessoal. São as despesas de pessoal, os salários dos servidores, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, bem como as obrigações patronais para o regime geral de previdência e para a previdência própria municipal. No ano de 2020, foi gasto com despesas de pessoal o valor correspondente a R$ 34.409.241,92. O mês que mais se gastou com despesas de pessoal foi o mês de dezembro, em torno de R$ 6.271.000. Isso é comum nas empresas, pois no mês de dezembro é o mês que se custeia a folha de dezembro e a folha de 13º salarial. O mês que menos se gastou com despesas de pessoal foi o mês de maio, em torno de R$ 2.459.000. Para melhor compreensão, cidadão de Campos Gerais, a apresentação da despesa com pessoal no ano de 2020 na forma de gráfico. Se observarmos, dentre as colunas em azul, temos o mês de maio em verde, representando o mês que menos se gastou com despesas de pessoal, e o mês de dezembro em vermelho, representando o mês que mais se gastou com despesas de pessoal. Faço agora uma comparação entre a receita corrente líquida, que é a base de cálculo para se gastar a despesa com pessoal, e a própria despesa com pessoal gasta no ano de 2020 no Poder Executivo de Campos Gerais. A receita corrente líquida foi de R$ 68.868.632,81, contra uma despesa com pessoal de R$ 34.409.241,92, tendo assim um percentual de 49,96%. Segundo a legislação, o limite prudencial é 95% de 54%, ou seja, 51,30% da receita corrente líquida, conforme é normatizado no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda empresa trabalha com metas. Em Campos Gerais, a Prefeitura Municipal não é diferente. O prefeito municipal, 30 dias após a publicação do orçamento anual, divulga as metas bimestrais e assim o fez no ano de 2020. A meta para o exercício de 2020 em Campos Gerais foi de R$ 73.520.169, o qual foi arrecadado em 2020 a quantia de R$ 84.351.450,19, ou seja, uma arrecadação a maior de R$ 10.851.281,19, um percentual a mais de 14,76% em relação ao valor previsto. No terceiro quadrimestre, o valor arrecadado
foi de R$ 29.104.000, em comparação com a meta prevista no terceiro quadrimestre de R$ 26.867.000. Passo agora a falar de despesa pública e, dentre essas despesas públicas, do valor empenhado, que é a intenção de gasto no ano de 2020, e também do valor liquidado, que equivale à entrega de mercadoria e serviços contratados no exercício de 2020. O município de Campos Gerais é composto por 3 órgãos municipais, ou seja, a Prefeitura, a Câmara e o Instituto de Previdência Próprio, que juntos, no ano de 2020, contabilizou como intenção de gasto o valor de R$ 76.044.525,33. Se analisarmos o terceiro quadrimestre do exercício de 2020, a Prefeitura Municipal contabilizou como intenção de gasto em torno de R$ 18.470.000. Já a Câmara Municipal, R$ 146.000. E o Instituto de Previdência Próprio, um valor correspondente a R$ 1.801.000, totalizando como despesa empenhada no terceiro quadrimestre de 2020 o valor de R$ 20.419.077,51. Se observarmos agora no gráfico, temos a apresentação da despesa empenhada no ano de 2020. No mês de janeiro, observa-se um valor maior contabilizado como intenção de gasto. É justamente porque em janeiro de 2020 é contabilizado toda a despesa fixa por estimativa e de maneira global para o correspondente ano. Cidadão de Campos Gerais, vou demonstrar agora a despesa liquidada, que no ano de 2020 foi no valor total de R$ 74.717.066, sendo que no terceiro quadrimestre de 2020 a Prefeitura Municipal contabilizou um valor de R$ 23.975.000 de despesa liquidada. A Câmara Municipal, R$ 937.009,81. E o Instituto de Previdência Municipal, R$ 3.303.000, totalizando uma despesa liquidada no terceiro quadrimestre de 2020 de R$ 28.215.988,97. Na apresentação do gráfico referente à despesa liquidada, notamos no mês de dezembro que foi o mês que mais se recebeu mercadoria e serviços contratados no município de Campos Gerais. Passo agora a falar de despesa paga, onde a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência Municipal, juntos, pagou no ano de 2020 o valor correspondente a R$ 71.792.095,68. Se analisarmos o terceiro quadrimestre, a Prefeitura Municipal pagou uma quantia de R$ 24.677.000, a Câmara R$ 950.000 e o Instituto de Previdência R$ 3.391.000, totalizando uma despesa paga em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 de R$ 29.018.761,62. Na demonstração do gráfico referente à despesa paga em Campos Gerais, observa que no mês de dezembro de 2020 foi o mês que mais se pagou despesa pública. Com isso, temos em 31 de dezembro de 2020, em Campos Gerais,
um valor de R$ 1.327.527,67 de despesas a liquidar, ou seja, serviços e compras de mercadoria que ainda não foram recebidas no ano de 2020 e que serão recebidas no decorrer desse exercício de 2021. Cidadão de Campos Gerais, passo agora a fazer um comparativo entre a disponibilidade financeira e a despesa a pagar em 31 de dezembro de 2020. A Prefeitura de Campos Gerais tinha de disponibilidade financeira R$ 9.385.000, sendo que desses recursos, R$ 7.128.000 eram recursos vinculados e R$ 2.257.000 recursos não vinculados. No ano de 2020, foi inscrito em despesas a pagar no valor vinculado de R$ 2.969.000 e não vinculado de R$ 1.133.000, totalizando uma despesa inscrita em 2020 de R$ 4.103.000. Existem ainda valores anteriores a 2020 de R$ 6.616,30 inscrita em obrigações a pagar. Isso, em 31 de dezembro de 2020, a Prefeitura Municipal contava com R$ 7.128.000 de recursos vinculados contra uma despesa de recursos vinculados de R$ 2.971.000, de recursos não vinculados no valor de R$ 2.257.000, contra uma despesa a pagar de R$ 1.137.000. Na apresentação do gráfico, temos em cor verde representando a disponibilidade financeira, em cor vermelho representando as obrigações a pagar. As duas primeiras colunas são os recursos vinculados e as duas últimas colunas, os recursos não vinculados. Cidadão de Campos Gerais, apresento agora a dívida fundada interna, ou seja, a dívida a longo prazo. Em 31 de dezembro de 2020, a Prefeitura Municipal contabilizou em uma dívida a longo prazo no valor de R$ 10.998.631,34. No gráfico agora apresentado, temos em cor verde correspondente ao valor arrecadado no ano de 2020, de R$ 69.354.000. Em cor vermelha, referente à intenção de gasto no ano de 2020, correspondente ao valor de R$ 64.342.000. Em cor amarela, referente ao valor liquidado, ou seja, a entrega de mercadoria e serviços contratados no ano de 2020, de R$ 63.221.000. E em cor azul, referente à despesa paga no decorrer de 2020, no valor de R$ 60.239.000. Se somado os valores da Prefeitura Municipal, junto ao Instituto de Previdência Municipal e à Câmara Municipal, temos um valor arrecadado no município de Campos Gerais de R$ 84.371.000 na coluna verde. Um valor empenhado de R$ 76.044.000 no município, na coluna vermelha. R$ 74.717.000 de valor liquidado na coluna amarela. E R$ 71.792.000 de valor pago em despesa pública no município, na coluna azul. Cidadão de Campos Gerais, todo município
é obrigado a aplicar no mínimo 25% da base de cálculo em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo 212 da Constituição Federal. Passo agora, então, a apresentar os dados do município de Campos Gerais. A base de cálculo foi contabilizada em R$ 42.386.862,30, onde os 25% legal mínimo foi de R$ 10.596.715,58. O município de Campos Gerais aplicou em 2020 R$ 12.743.467,21 no ensino, ou seja, 30,06% da base de cálculo, 5,06% a mais do que o valor legal mínimo. Em valores, R$ 2.146.751,64 aplicado a mais em manutenção e desenvolvimento do ensino. Falo agora referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Durante o ano de 2020, no município de Campos Gerais, foi arrecadado no Fundeb e em rentabilidade de aplicação financeira do Fundeb o valor correspondente a R$ 8.403.280,39. Deste valor, 60% mínimo tem que ser aplicado em valorização do magistério, ou seja, R$ 5.041.968,23. No ano de 2020, foi aplicado R$ 5.874.420,72 em valorização do magistério em Campos Gerais. O percentual correspondente a 69,91% da receita do Fundeb, ou seja, 9,91% a mais, R$ 832.452,49. O artigo 198 da Constituição Federal determina que o município deve aplicar em ações da saúde o correspondente mínimo a 15% da base de cálculo. Em Campos Gerais, a base de cálculo para aplicação na saúde em 2020 foi de R$ 40.604.520,11, o qual o valor mínimo de 15% seria de R$ 6.090.678,02. Foi aplicado em 2020 o correspondente a 27,94% da base de cálculo, R$ 11.344.267,70, um valor a maior de R$ 5.253.589,68, ou seja, 12,94% a mais do que o limite legal mínimo. Com isso, termino aqui a apresentação dos resultados de gestão fiscal e execução orçamentária referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Infelizmente, não podemos demonstrar esses resultados na Câmara Municipal como de costume, de maneira presencial, o qual, atendendo o princípio da transparência, estamos disponibilizando esse áudio e esse vídeo. Mas, caso você, cidadão de Campos Gerais, ainda permaneça com dúvida, a Prefeitura Municipal disponibiliza 2 contatos para você tirar suas dúvidas, pelo telefone 35 3853 2916 ou pelo e-mail contabilidade@camposgerais.mg.gov.br. Esperamos nos encontrar no mês de maio
de maneira presencial na Câmara Municipal, com a finalidade de demonstrar o resultado fiscal e execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2021. Muito obrigado.